Tudo bom, Eduardo? Boa Oi, noite. chefe, boa noite. Um Ó, prazer muito grande estar com você, viu? um prazer todo meu. Inclusive, quando o Almir acabou de entrar, o Almir, e quando ele soube que eu ia fazer a live com você, ele falou, puxa, eu gosto tanto do Fernando e tal. O Almir também é um grande amigo. Obrigado por nos prestigiar, viu, Almir? E eu Obrigado, tenho, Almir. E, assim, eu sempre peço desculpas que às vezes as pessoas vão passando aqui na live e eu estou tão entretido com o convidado que eu esqueço de falar, esqueço de agradecer. Então, de antemão, eu já agradeço todos que vão nos prestigiando. Peço também desculpas, porque ó, eu dou atenção full time para o nosso convidado, que é sempre a estrela das nossas lives, né? Fernando, eu normalmente você sabe, né? Você como presidente da comissão de coach jurídico, como conselheiro estadual, os eventos jurídicos têm uma apresentação muito formal, com apresentação de currículo, etc, etc. Eu vou dizer uma coisa, nas nossas lives eu não gosto muito disso não. Não é que eu não gosto, é muito importante, mas eu acho que fica bem mais legal quando uma pessoa conta a sua história e essa trajetória que fez chegar até aqui, neste momento, ao ponto de estar aqui conversando sobre alta performance na advocacia. Então, meu amigo, agradecendo de antemão a sua disponibilidade, que eu sei que você é extremamente ocupado, tocando o seu escritório, tocando a Comissão de Coaching Jurídico Nacional. Conta para nós aí, conta para os nossos live espectadores, que é um termo que eu aprendi com o Almir. Conta a sua história aí para nós. Bom, primeiro, boa noite, Eduardo. Boa noite a todos que estão conosco. Um prazer muito grande estar nesse bate-papo com você. Quando a gente fala de apresentação de currículo, eu resumo o meu currículo da seguinte forma: advogado. Eu acho que tudo que vem a partir daí. É a minha grande paixão, é o meu grande interesse. Então, eu costumo dizer que advogado é a qualidade que me dá, na minha vida, maior destaque. Mas como que eu cheguei por aqui? Não foi muito por acaso, não. A questão de uns 10 anos, talvez, muito se falava em coaching. Coaching, coaching, coaching. Quero agradecer a presença aqui de Valéria, que está conosco, uma advogada de renome, que muito me orgulha estar conosco aqui. E eu sempre ouvi falar desta questão de coaching, o que era alta performance, e quis saber mais um pouquinho o que era esse tal de coaching. Aí eu procurei uma dessas instituições que nos ensinam, então, e nos formam em coaching, me tornei personal professional e leader coach, acabei criando a Lawyers Coaching, que é uma empresa de desenvolvimento de competências e performance jurídica, muito a ver com o nosso tema. Tenho tratado muitos colegas a esse respeito, conhecendo muitas dores, sentindo muitas dores também. E surgiu a oportunidade quando o doutor Caio Augusto, atual presidente da OAB São Paulo, lançou-se candidato. Eu tive o prazer de, num almoço, ser convidado por ele a integrar o hall de conselheiros da OAB, e conhecendo um pouco sobre a minha história do coaching, ele me convidou para presidir a comissão de coaching aqui de São Paulo, a qual é muito bem presidida hoje em dia por nossa querida amiga Maria Olívia Machado, vice-presidida pela Luísa Colmar Riva, e da comissão aqui de São Paulo, da comissão estadual, o trabalho que a gente foi desenvolvendo junto com vocês. O mérito é todo nosso, não é exclusivamente meu, e sou muito franco ao dizer isso. Repercutiu em âmbito federal, e a OAB Nacional, quando instada a criar a comissão
de coaching jurídico, eu recebi o grato convite para presidi-la. Estamos com algumas dificuldades, como todo mundo sabe que está no conselho, seja ele seccional, seja ele federal, mas buscando desenvolver alguns trabalhos. E sem deixar a querida comissão da OAB São Paulo, que isso eu jamais farei. Me comprometi com a Olívia, com a Luísa, e afinal de contas é a minha casa, é a minha origem. E temos várias surpresas para vir aí ainda, não posso falar, porque ainda não estão absolutamente certas, mas teremos notícias aí, boas notícias da Comissão Nacional, todos vocês saberão, todos vocês serão convidados, e desenvolvi a ponto de estar hoje com você aqui, meu amigo, de estar honrado com o seu convite para esse nosso bate-papo. Minha grande paixão é a advocacia, o coaching veio por uma curiosidade, me apaixonei também pelo coaching, e aí nós tocamos as duas carreiras em paralelo. É uma alegria ter você aqui, porque eu sou grato a você, o Alexandre Mota, que é um grande amigo, que foi por intermédio, ele me apresentou a você e foi por isso o intermédio que eu entrei na comissão, e tenho muito orgulho, muita alegria de poder, assim, a comissão, ela faz, o trabalho que a gente desenvolve na comissão faz parte da nossa missão também, né? Que é desenvolver a advocacia e de uma maneira que os advogados, hoje, eu quero levantar uma discussão em breve, um dia, sobre ensino jurídico, que eu acho que é a próxima fase, mas enquanto isso não ocorre, isso é uma coisa maior, né? A gente tem que fazer um movimento maior, estar na comissão e poder contribuir ativamente com o desenvolvimento do escritório enquanto carreira, faz parte da sua missão e de todos que estão lá. Deixa eu só agradecer as pessoas que estão aqui, ó, o Ellison Walter, a Emanuela Eloy, a Bia Camasa, o Leozinho Tuso, filho de um grande amigo, a Keila Takahashi, a Mariana Veneno, ó, a Brícia, a Ana, muito bacana, muito obrigado por vocês estarem nos prestigiando, e principalmente ao nosso convidado, Fernando Borges Vieira. Fernando, mas então, nosso papel é contribuir com a evolução, o desenvolvimento da advocacia. E você trouxe esse tema, que é da alta performance, rumo à alta performance na advocacia. Me diz então, o que você, como um grande coach, entende por alta performance na advocacia, meu amigo? Vamos lá. Vamos entender no primeiro momento, Edu, a performance como desempenho. Por que eu digo no primeiro momento? Porque a performance é um pouco além do mero desempenho. Quando nós tratamos de alta performance, eu estou pensando na melhor execução de determinada tarefa ou de conjuntos de tarefas. Eu estou pensando no melhor desempenho, o que não significa obrigatoriamente no melhor resultado, e sim no melhor desempenho. É claro que o melhor desempenho tende a levar ao melhor resultado, mas não sempre ao melhor resultado possível, alcançável, factível, mas aquele resultado que é fruto da ação de um grupo de pessoas ou de um profissional por si só. O que acontece é que muitos profissionais, você também é coach e deve reconhecer isso, e por favor me corrija se eu estiver errado, o que acontece, primeiro saudando a nossa presidente da comissão, que agora nos dá a honra de estar conosco nessa live, Maria Olívia Machado, seja bem-vinda. Olha, a Mariângela, a Cíndia, a Olívia, ela me deu a permissão de chamá-la de Olívia, viu, Fernando?
Sim, só todos grandes amigos e grandes amigas, a Fabrícia, que está aqui conosco também, muito honrado com a sua presença. E como eu ia dizendo, Edu, o que acontece é que muitos profissionais, a grande maioria, se baliza pelo mínimo. Olha, se eu sou advogado, se eu cumpro os meus prazos, se na medida do possível eu me desenvolvo, para mim, ok, está tudo bem. Quando, na verdade, não só o advogado, mas todo e qualquer profissional deve buscar uma performance cada vez mais significativa, seja para surpreender os seus clientes, seja para desenvolver novas áreas de atuação, seja para se tornar um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Quando o profissional, sobretudo o advogado, a advogada, se balizam por baixo, se balizam abaixo da média, nós não podemos pensar em alta performance. Eu só vou pensar em alta performance quando eu estou atento a todas as minhas habilidades, a todas as minhas competências, tudo o que eu puder desenvolver. Insisto na expressão que eu acabei de utilizar. Para eu me tornar uma referência no mercado, para eu me destacar dos demais. Para que se tenha uma ideia, o Brasil sozinho tem mais faculdades de direito do que toda a Europa. Muito embora a população norte-americana seja maior que a população brasileira, o número de faculdades, de cursos de direito aqui no Brasil é enormemente maior do que o número de cursos de direito na América do Norte. E nós estamos falando em uma das maiores relações entre advogados e habitantes que nós temos no mundo. Grosso modo, nós temos um advogado para cada 180 habitantes. São muitos profissionais, muitos profissionais. E no nosso dia a dia, não raras vezes, nós nos deparamos com profissionais que nos causam até certa tristeza. Não vou nem dizer estranheza, mas sim tristeza, da gente verificar como aquele profissional está tratando a sua carreira, como ele está tratando o seu cliente, como que ele está performando, qual o desempenho dele. E é nosso papel aqui, como coach, chamar atenção para essa situação. Olha, o Almir está colocando aqui para nós, Fernando, que com tantos cursos de direito, nós estamos medindo por réguas curtas? Sim, Almir. Sim, eu tive o prazer de conhecer o Almir na faculdade. Agora o Almir faz parte da Câmara Recursal do TED, tem acompanhado muito a carreira dele, e profissionais como o Almir, que são os profissionais que a gente entende que se preocupam com a carreira. Mas, desse grande número de colegas que nós temos, a imensa maioria, Eduardo, a imensa maioria simplesmente cumpre o seu papel. A gente costuma dizer, né, brincando, bate cartão, vai, desenvolve a sua tarefa, fez, tá bem. E aí nós vivemos momentos de crise, como temos vivido desde o início do ano passado, em que houve uma mudança muito grande em relação ao mercado de trabalho, e aí esses profissionais são surpreendidos. Deixa eu te falar, Fernando, essa semana eu assisti uma entrevista com o Joel J, que coincidentemente é meu conterrâneo aqui de Santos, e ele citou ele citou uma expressão, que eu não sei se é dele, mas até acho que ele falou que o caminho para alta performance é
em primeiro lugar, a auto-performance, não é isso? Sem dúvida alguma. A alta performance com L e a auto performance com U. A bem da Exato. verdade é bem isso. O que o seu colega chama de auto performance, nós chamamos de autorresponsabilidade. E vamos tratar disso. Vamos entender o seguinte. Nós falamos há pouco tempo entre habilidades e competências. Ah, mas habilidade e competência é o mesmo? Na verdade, não. A gente pode ter atenção para 4 aspectos que são muito importantes. O conhecimento. O que é o conhecimento? O conhecimento é aquilo que nós sabemos, seja porque recebemos a teoria nos bancos da faculdade, seja porque vivenciamos situações e adquirimos o conhecimento empírico. Habilidade. Habilidade é aquilo que nós sabemos fazer. É a aptidão para realizar uma determinada tarefa. Já julgamento, isso é muito importante, é o que nós conseguimos analisar de uma determinada situação. É a forma com a qual nós nos colocamos perante esta determinada situação. E a atitude? Atitude é a realização. É o que nós conseguimos realizar. Por que eu estou fazendo essa diferença? Porque nós temos habilidades e competências. As habilidades, como eu acabei de colocar de uma forma bastante superficial, é a aptidão para desenvolver determinada tarefa. Competência é a somatória, é o resultado destas habilidades com o conhecimento, com a atitude e com o julgamento. Portanto, eu posso ter determinada habilidade e não desenvolver esta habilidade como competência. O profissional do direito, ele tende a atentar à performance, ao desenvolvimento justamente dessas competências. Não basta apenas e tão somente, hoje em dia, que ele saiba, por exemplo, promover a contagem de prazos processuais, que ele saiba distinguir qual é o momento processual para a interposição de determinada peça. O profissional do direito, o advogado, a advogada, deve ir muito além. Não deve ficar adstrito apenas e tão somente ao exercício daquilo que ele acha que aprendeu nos bancos escolares. Eu digo acha que aprendeu sem nenhum demérito à graduação, é claro que não. Mas nós que já estamos há um certo tempo no exercício da advocacia, sabemos que o que a faculdade nos oferece é o mínimo. É o mínimo. Nós vamos aprender efetivamente, quando a gente costuma dizer, a gente vai aprender mesmo no 6º ano. Quando nós estamos de posse de uma carteira da OAB, estamos inscritos e habilitados, portanto, a advogar, e percebemos que não sabemos tudo aquilo que poderíamos ou deveríamos saber. Nossa, é incrível a diferença, né? Porque a faculdade, ela nos oferece um conhecimento e, evidentemente, eu posso falar por mim, mas sei que por muitos outros, nós só nos damos conta da importância daquilo que que está nos sendo passado a partir do 3º ano. Sim. E aí você está focado em passar no exame de ordem que muitos passar em algum concurso público. O que acontece?
é que depois que você termina a faculdade, eu não ouvi nenhuma palavra sequer, nem na cadeira de prática jurídica, sobre a importância e o que é preciso para você montar um escritório de advocacia e se tornar efetivamente advogado. Antes de você comentar isso, quero agradecer a Justinem, está aqui, o Diego Ruivo, o Anderson Mata, Bruno Vieri, o Ivo Moreira, e agradecer a todos vocês por estarem nos prestigiando e prestigiando aqui a nossa estrela do dia, o Fernando. E aí, Fernando, é o que a gente fala. A faculdade nos ensina a parte técnica e olhe lá. E sem, como você disse, sem nenhum demérito aos cursos. Isso é uma falha de parte a parte, às vezes, muito do aluno, o que ele absorve, né, durante esse período. E é só esse conhecimento técnico, mais nada. E aí é o que a gente fala, ele recebe apenas hard skills, que são habilidades para poder ser advogado. Falta todo o resto, né? Pois é. Nós vamos deixar essa conversa para um outro momento, porque eu sei que você compartilha com a minha opinião de que o conteúdo programático da graduação deveria ser muito diferente. Mas aí é uma longa história, já sinto que há algum progresso, mas ainda precisa se ter muita cautela e muito exercício em favor de uma graduação que eu acredito que fosse a mais recomendável, mas enfim, já faz um certo tempo que nós nos formamos, eu há mais tempo que você, tenho certeza disso. Acho que não, hein? Eu me formei em 1994, Fernando. Eu me formei, não. Então você se formou antes de mim, em que deve, com certeza, ser mais novo do que eu. Mas... Acho também que não. Mas vamos lá, você tocou no ponto muito importante, né? Quando a gente fala em habilidades, você falou em hard skills. Então, para aqueles que estão nos assistindo, vamos diferenciar hard skills de soft skills. Hard skills são todas as habilidades que são mensuráveis. São aquelas habilidades que nós inserimos no nosso currículo, para ficar mais fácil a compreensão. Então, a graduação em um curso de direito, o pós-graduação em determinada área do direito, a proficiência em determinado idioma estrangeiro. Já soft skills, que os bancos da faculdade não nos ensinam, são aquelas habilidades que não são quantificáveis, são mensuráveis do ponto de vista da percepção. Eu posso dizer para você, Eduardo, que eu tenho um curso de graduação, que eu tenho um curso de pós-graduação estrito sensu. Eu posso dizer para você tudo que consta no meu currículo. Mas se você perguntar para mim, Fernando, quanto de liderança você tem? Fernando, quanto de conhecimento sobre gestão de escritórios você tem? Fernando, quanto você tem de habilidade de relacionamentos interpessoais? Eu não vou poder quantificar para você, muito embora eu possa mensurar. Portanto, as soft skills são essas habilidades que são, sim, mensuráveis, mas que dizem respeito às suas características pessoais e interpessoais. Eu dei o exemplo aqui da liderança, eu dei exemplo da possibilidade de conhecer sobre gestão de escritório, de relacionamentos pessoais e interpessoais, e uma série de outras aqui. Então, o advogado que atentar à necessidade dele desenvolver esta competência e transformando uma habilidade, esse advogado vai ser um advogado de alta performance. Mas como nós dissemos ao início, e o Almir muito bem colocou,
a gente nivela por baixo. Eu digo a gente, a grande maioria dos advogados, das advogadas e dos profissionais. Se você permitir, eu gostaria de falar de algumas habilidades, soft skills, que vão se transformar em competências, ser desenvolvidas, e nós, como coach, sabemos que há ferramentas próprias para o desenvolvimento dessas habilidades e competências. Eu gostaria, então, de dar alguma dica aqui para aqueles profissionais que pretendem ser profissionais de alta performance. Podemos seguir por aí? Só um segundo, Fê. Claro que claro. Sim. Fernanda, eu tive que estudar para poder conversar com você, e eu listei aqui mais de 10 competências que são muito importantes. Eu sei que se der tempo, a gente vai conseguir falar de todas elas. Mas por exemplo, a Juliana Chinen, que está aqui conosco, ela é especialista em oratória, comunicação, que é uma soft skill muitíssimo importante. É engraçado, né? Como quando a gente termina a faculdade, todo mundo fala que é uma habilidade inata do advogado. Ah, não, se é advogado, você sabe falar bem. Ah, se é advogado, você sabe escrever. Você é advogado, você lê muito, né? Agora, o advogado tem que ler muito. Eu não fui fazer direito, tenho que ler muito. E são tantas lendas, né? E não sei se nós, advogados, acabamos achando que isso é verdade e esquecendo de procurar desenvolver ou melhorar essas habilidades, ainda que as tenhamos em boa conta, segundo essa perspectiva, né? Agradecer também, eu vi a Viviane Lovisco, aí, bem-vinda, e é isso, Fê. Então, olha, fica à vontade para você, não sei se você vai querer falar das soft skills, dessas competências, o que você acha melhor para que a gente consiga, então, o mínimo de entendimento para os colegas saibam como atingir essa alta performance na advocacia. Vamos lá? A gente fala da advocacia, mas é claro que isso se adequa e se presta aos outros profissionais. Já deixando a Juliana Chinen, a Ju, tranquila, porque eu vou falar também da necessidade de uma comunicação adequada. Ela falou aqui, ó. Deixa eu até te interromper, ela falou, Brena, o cliente espera que você seja ótimo oratório, um grande líder e excelente negociador. Mas sim, precisamos desenvolver todas essas habilidades. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Vamos lá. Primeira habilidade, a mais importante de todas, a minha opinião, ter autorresponsabilidade. Muitas vezes, nós atribuímos determinado caminho da nossa vida profissional, da pessoal também, mas sobretudo da profissional, a determinadas situações, a outras pessoas, sucumbimos diante de crenças limitantes. Nós temos que ter autorresponsabilidade, saber que a responsabilidade pela condução da nossa vida é nossa, pertence a cada um de nós. A opção por nossa vida, a opção por nossos caminhos é nossa. A partir do momento que a gente admite isso e passamos a ter autorresponsabilidade, é como se nós retomássemos as rédeas da nossa vida, como se nós retomássemos a condução da nossa vida. Então, vamos parar de atribuir a culpa ou responsabilidade a determinada condição, a determinada situação, a determinada pessoa. A responsabilidade é nossa. O Eduardo Brena está onde está porque assim desejou. Viviane Lovisco, que está conosco aqui e a quem saúdo, está aonde está porque assim desejou. E o contrário é verdade. Nós não estamos aonde poderíamos estar porque também assim desejamos. E é interessante, né, Fê? Desculpa te interromper. Que a questão, mas eu não queria estar nesse lugar. Olha, observe as suas ações passadas e veja que mesmo que tenha sido inconsciente,
Foram estas ações que te trouxeram a este momento atual. E é por isso que o Fernando está dizendo, você está nesse ponto porque desejou. Porque são as ações que você praticou. Não foi ninguém que praticou por você. Não foram decisões que outros tomaram por você. Você tomou essas decisões. Vou aproveitar para agradecer a presença do Neto Vieira, da Luciana Abrão, da minha irmã mais velha está aí também, Maria Silvia, obrigado pela presença. Não é isso, Fê? Quer dizer, essa autorresponsabilidade é tudo. É fácil você enxergar, fulano fez tal coisa, isso me prejudicou. Mas qual é a sua relação com essa ação que ele tomou? Qual é a sua ação ou inação que provocou isso? Exatamente. Pena que a Maria Silvia não pode participar aqui conosco, porque eu gostaria de fazer uma série de perguntas para ela ao vivo, mas vamos deixar para uma outra oportunidade. Tenho certeza de que ela tem muito orgulho do irmão dela. E a partir do momento que nós temos autorresponsabilidade, nós temos que ter a consciência de que nós devemos aprimorar as nossas habilidades. Tanto as hard skills, que são também importantes, mas também as soft skills. Eu preciso ter a consciência, e o coaching nos dá algumas ferramentas, para perceber qual é o meu estado atual e qual é o meu estado desejado, para eu poder traçar o meu caminho, traçar os meus objetivos e, de uma forma estruturada, de uma forma dinâmica e segura, eu chegar no status desejado. Então, eu vou precisar reconhecer quais são as habilidades que eu necessito. Eu trabalho sozinho. Será que eu vou ter que desenvolver, por exemplo, a habilidade da liderança? Eu trabalho na gestão de uma equipe jurídica. Será que eu não vou ter que desenvolver a minha percepção sobre o que é ser líder, identificar os tipos de liderado, as formas de liderança, para eu poder aplicar? Será que não vai ser importante eu reconhecer a maturidade aplicável à tarefa de cada um desses meus liderados? Claro que sim. E aí, tudo isso, com a autorresponsabilidade, eu aprimorando as minhas habilidades, eu vou ter que planejar o desenvolvimento estruturado da minha carreira. Eu costumo dizer, e sou bastante repetitivo, em que pese eu gostar muito do profissional, em que pese eu reconhecer a pessoa humana de excelência que ele é. Não sou fã do gênero de música, mas todo mundo conhece aquela música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. O coach tem verdadeiro medo desse verso da música. A gente até pode permitir que a vida nos leve, mas não poderemos responsabilizar quem quer que seja se a vida não nos levar para o lugar desejado, não é? Então, ao invés de deixar que a vida nos leve, nós vamos criar condições para que a vida nos leve para o lugar em que desejamos chegar. E isso é planejamento. Eu preciso planejar a minha carreira. E aí, uma outra habilidade, que é a de estabelecer metas de alta performance. Se eu quero ser um profissional de alta performance, eu vou ter, numa análise muito profunda, e aí a última dica vem fechar tudo isso que estamos falando, eu vou ter que me reconhecer. Para muitos, eu vou ter que me conhecer. Porque exatamente o que eu ia perguntar para você. Exatamente o que eu ia perguntar para você. Muitos profissionais não se conhecem. Quantas vezes nós, no encontro de coaching, vamos aplicar uma ferramenta, exemplo da roda da vida pessoal, roda da vida profissional, aplicar uma análise SWOT, ou mesmo um perfil DISC, enfim, e o profissional não se reconhece.
ele não sabe quais são as suas fortalezas, as suas forças, não sabe quais são as suas fraquezas, quais são as suas ameaças, porque ele nunca parou para pensar nisso. E detalhe, é sempre tempo de planejar ou replanejar a sua carreira, porque é sempre tempo de se conhecer e se reconhecer. Então, eu tenho que identificar quais as habilidades, tanto hard skills como soft skills, que eu vou precisar. Eu pergunto a você, Eduardo, um exemplo de uma hard skill. Lhe faz falta, hoje em dia, não dominar o idioma mandarim? Por hora não, mas talvez você saiba que eu faço parte de uma organização de advogados internacional, e você sabe que é uma coisa curiosíssima. A gente tem brasileiros que gostariam de integrar e não conseguem integrar porque não dominam nem o inglês e nem o espanhol. Você imagina que com o crescimento disso, eventualmente haverá sim a necessidade de eu desenvolver essa habilidade do mandarim, porque isso é inexorável. Se eu quiser alcançar essa possibilidade de estar naquele mercado com ele, de poder ter algum tipo de troca com o advogado lá na China ou lá no Oriente, eu vou precisar desenvolver, sem dúvida. Mas, claro, isso é total planejamento, né? É exatamente isso. Foi proposital a minha colocação. Pelo seguinte, hoje não faz falta para você e nem para mim o idioma mandarim como proficiência. Contudo, você poderá ou eu poderei disputar uma vaga para ser diretor jurídico de uma multinacional chinesa que está vindo aqui para o Brasil? Exato. Até Perfeita. até poderíamos, mas aquele advogado que domina não terá muito mais chance do que nós? Sem Claro que dúvida. sim, claro Sem que dúvida. sim. Você E sabe com que eu isso, tenho um grande amigo que, na verdade, ele é irmão de um grande amigo meu, que era aquele vizinho de rua, você joga a bola na rua e perde o toco do dedão. Ele trabalhava com despacho aduaneiro. Olha o que foi que ele fez. Há uns 20 anos atrás, ele percebeu, ele foi estudar japonês, porque ele percebeu, há mais de 20 anos atrás, que, olha, de repente, essa vai ser uma oportunidade. Eu posso te garantir, hoje ele é um dos principais pessoas procuradas quando querem fazer comércio internacional para o Japão, porque ele domina essa língua. É exatamente o que você está dizendo. Então, ele anteviu uma possibilidade, se preparou, identificou quais eram as habilidades que ele tinha que desenvolver e foi estudar japonês, que a gente sabe que é um idioma tão difícil quanto o mandarim, né? Ó, deixa eu agradecer, ó, o Alan Sérgio Rodrigues, o Ivo Branco, o DJ Neumann, eu acho, oficial, o Alan Sérgio, pessoal, muito, muito, muito agradecido, o Luciano Abrão também está aqui, pela presença de vocês. Dando continuidade, então, Fernando, sabe o que você me fez me lembrar de uma história? Por que eu entrei nessa coisa do coaching? O Eduardo, o presidente da OAB Itaquera, grande xará também. grande Eduardo, tive o prazer de conhecê-lo na graduação também. O Eduardo, gente finíssima. Valeu, Edu, por você estar nos prestigiando. Uma vez eu fui a ser apresentado, que essa coisa do networking já estava correndo na minha veia, e um cliente foi me apresentar a um outro cliente em potencial. E aí, quando ele perguntou para esse cliente, escuta, fulano, você já tem advogado? Olha, eu confesso que eu cheguei a me emocionar muito com essa história, porque eu fiquei triste. Aí ele fez uma cara assim, ó, eu tenho. Advogado é o mal necessário, né? Aí foi a hora que eu percebi, eu falei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada.
Porque eu confesso, eu não quero, você não quer, o Edu não quer, nenhum dos nossos, da nossa audiência, das pessoas da nossa audiência quer ser visto como um mal necessário. Isso é uma tristeza para nós. Sim, sem dúvida. Foi feio que eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa. Foi aí que eu fui fazer o processo de coaching, fiz o processo de coaching e você está coberto de razão. Eu não me conhecia, eu não sabia os meus valores, eu não sabia as minhas melhores habilidades, eu não tinha identificado as minhas fraquezas, eu não sabia absolutamente nada concretamente, apenas intuitivamente a meu respeito. Então, é tão espetacular essa possibilidade, quando você se abre para essa possibilidade, e o que você enxerga, que eu realmente recomendo para todo mundo. Sem dúvida, sem dúvida. E no finalzinho eu vou dizer a minha última recomendação, por assim dizer, ou pelo menos por hora, que vai fechar com isso que você está dizendo. E se a gente estabeleceu essas metas de alta performance, se nós nos conhecemos e reconhecemos, nós temos que aprender a gerenciar o nosso tempo. Temos que aprender a efetivamente ter prioridades, saber priorizar as nossas tarefas. E o que é muito importante, saber dizer não. Porque a chance de nós aceitarmos tarefas sem a possibilidade de executá-la como gostaríamos de executar é bastante grande, não é? Nós temos que priorizar. Quando eu dei o exemplo do mandarim, a vontade que a gente tem não, vou aprender todos os idiomas. Não, nós temos que ter foco. Temos que verificar o que é mais importante para nós, para determinada tarefa ou para determinada consecução de um objetivo. Então, gerenciar tempo é muito importante. E aí, uma ferramenta do coaching é a matriz de Eisenhower, que nos ensina, não é? Bem basicamente, se é importante e urgente, faça agora. Se é importante, mas não é urgente, agende. Se não é importante, mas é urgente, delegue. E se não é urgente nem importante, delete. Não é? A gente precisa saber nos organizar, porque senão é uma dor que eu sinto de alguns profissionais. Eles dizem, mas eu trabalho o dia inteiro, chega no final do dia, tive a sensação de que eu não fiz nada. Isso é muito comum às pessoas que não se organizam. Traz uma frustração isso, né? Sim. E aí vai... Parece perda de tempo, né? Não, e aí essa frustração te leva a baixa performance. Sim, porque esse sentimento, essa sensação interna, esse estado interno, ele acaba fazendo o processo contrário. E a gente acha que está naquele ciclo vicioso. Deixa eu só agradecer, meu sobrinho, João, que é advogado, família Francese. Opa, não consigo ver. Pessoal, a Renata. Gente, obrigado pelo prestígio de vocês, a nossa live. E aí, Fernando? Continuando. Muitas pessoas passando por aqui e agradeço a presença de todas. Pois é. Outra habilidade que é muito importante, e aqui eu presto uma homenagem à Juliana, é a questão da comunicação adequada. Muitas vezes, uma equipe não desenvolve alta performance porque alguém, ou todos, não compreendeu ou não compreenderam o que era para ser realizado, não é? Ah, mas a culpa é dos liderados. Não, a responsabilidade é do líder que não soube transmitir com precisão, com clareza, o que ele esperava do seu liderado ou da sua equipe de liderados. Isso é muito comum, mas é muito comum em escritórios de advocacia, em departamentos jurídicos. Então, saber se comunicar, ter
habilidade de obter um feedback, uma devolutiva, saber se aquela pessoa compreendeu ou não o que ela precisa fazer, na dimensão que ela precisa fazer, no prazo que ela precisa obedecer, isso é muito importante. Eu não posso pensar num profissional de alta performance se este profissional não souber se comunicar de forma adequada. Então, eu vivi uma situação, eu coordenava um grande escritório aqui de São Paulo e houve uma falha na execução de uma tarefa e eu perguntei para a profissional por que que ela teria agido daquela forma e não como lhe foi pedido. E ela me disse, porque na verdade eu não entendi o que era para eu fazer. E eu perguntei, mas se você não entendeu, por que que você não questionou a pessoa que lhe atribuiu a tarefa? Ah, porque eu fiquei com receio, porque eu fiquei com medo. Eu achei que poderia ter uma impressão errada a meu respeito. Falei, pois é, olha o desdobramento dessa sua atitude. Tolo é aquele que não questiona. Tolo é aquele que não levanta a mão e diz, olha, eu não compreendi, pode me explicar, por gentileza? Porque eu só vou ser um profissional de alta performance se eu souber. E essa é uma situação crítica, né? Principalmente Sim. na questão de equipes. E aí eu vejo um problema de parte a parte, porque a liderança provavelmente exercia não sei se era o teu caso, mas a pessoa que foi aquele que fez aquela comunicação, ele devia ter a liderança interna dele, de dar uma liderança ditatorial, e a pessoa que recebe a comunicação, ela fica com medo. Ela Sim. fica com medo, não pergunta, e aí você causa você inibe ainda mais uma comunicação assertiva. O que o líder também tem que aprender a receber feedbacks, né? Agradecer Sim. a Roasca, a Márcia Saab aí que eu tô vendo, viu, gente? Obrigado pela presença de vocês. Sim, e só para que você saiba, a pessoa que transmitiu a tarefa era um dos sócios proprietários do escritório. E eu chamo isso de temor reverencial. Às É vezes nós isso. temos um temor reverencial e não vou perguntar, pergunte, pergunte. E eu sei que o nosso tempo está se esgotando, mas Já eu queria... tá? Ixi, que horas Daqui a são? Só um pouquinho. segundo, Fernando. São 19 horas e 20 minutos. Acho, olha, realmente. Mas então vai, Mas então vamos lá, para dar tempo de você falar tudo, né? Tem tanta coisa para Mas falar. é, mas é. Mas eu gostaria de dar uma última dica, que é uma dica de. Eu vou colocar assim com medo de ser mal compreendido. É uma dica de humildade. Procure um profissional, um coach, um mentor, para que te ajude na sua carreira. Não é vergonha alguma nós procurarmos uma outra pessoa, uma pessoa que nós conhecemos do trabalho, que nós admiramos a trajetória, uma pessoa que tem poder contributivo, que pode contribuir conosco, e conversar com essa pessoa. Se quiser algo mais científico, por assim dizer, algo mais bem estruturado, procure um coach. Procure um bom coach, porque infelizmente nós temos muitos coachings na área jurídica, na área do direito, que estão muito mais preocupados com pirotecnia, estão muito mais preocupados com a formação do seu nome do que efetivamente ajudar o próximo. Uma referência é procurar um dos coachings da comissão, seja da nacional, seja da comissão da sua seccional, que são profissionais altamente capacitados, que são profissionais habilitados e que desenvolvem uma série de atividades gratuitas. Procure na sua seccional a comissão de coaching jurídico. Permaneça atento a todas as atividades que estão sendo desenvolvidas. Ou tenha um mentor. Puxa, eu admiro tanto aquele advogado que trabalha comigo,
a história da sua vida, a forma com que ele lida com a sua carreira. Faça uma mentoria com ele, converse com ele, veja o que ele pode te ajudar. Eu garanto que aquele profissional que tem 50, 40, 30, enfim, 20 anos de carreira, tem as mesmas dores que você. Todos nós estamos preocupados com a forma ética de prospectar clientes. Todos nós, estou falando aqui com um especialista, temos alguma dificuldade de promover o networking. Nós, enfim, temos várias dores e teremos outras tantas. Então, quando eu digo humildade, é dizer que não é vergonha alguma procurar ajuda, procurar um outro profissional e dizer, olha, eu estou feliz com a minha carreira, mas eu gostaria de estar mais feliz, gostaria de estar mais realizado. O que eu posso fazer para desenvolver as minhas competências? O que eu posso fazer para, ao invés de ser um profissional que procura espaço no mercado, fazer o sentido contrário, fazer com que o mercado procure um profissional como eu? Como eu posso me destacar dentre esses mais de 1.200.000 advogados inscritos, cada qual na sua seccional, Brasil afora? O que eu digo, Edu, e já ponto finalizando a minha fala aqui, para te dar espaço também para a gente concluir, é o que eu sempre digo. Eu falo de 1.200.000 advogados, eu falo de distintos, diversos e muitos cursos jurídicos, cursos de direito. Eu me assusto com a quantidade de profissionais que são aprovados em cada exame de ordem, muito embora o exame de ordem ainda seja muito rigoroso, com 80% a 85% de reprovação. Nós temos aí um exército de reserva não aprovado no exame de ordem imenso, mas eu costumo dizer o seguinte: o bom profissional, o profissional de alta performance, ele tem o seu lugar no mercado de trabalho. Não há mercado saturado para o bom profissional. Então, tenha autorresponsabilidade. Busque desenvolver as suas habilidades e as suas competências. Seja um profissional de alta performance, que o seu lugar no mercado de trabalho está garantido. Eu vou aplaudir, viu? Nada, Olha, Fernando, é por isso que nós estamos juntos na comissão, porque a gente compartilha das mesmas opiniões. Ó, Ricardo Lima está aqui conosco, a Mônica Ricato, a Liliana. Gente, muito obrigado. E eu tenho que dizer uma coisa. Eu gosto de usar esse paralelo, até lá no curso eu traço esse paralelo, porque assim, vocês acham que tem muito curso de inglês no mercado? A princípio você pode achar que tem. Porque tem tanto curso. O que acontece é o seguinte, se fosse o suficiente, nós não teríamos apenas 5% da população brasileira que fala inglês. É a mesma coisa, exatamente, não há mercado saturado para o bom advogado. A Mônica está falando o correto. Agora, claro, não é mais possível tocarmos a profissão romanticamente, porque eu vou ter que tocar nesse ponto. Nós temos um ensino jurídico, ainda hoje, é um ensino jurídico do século retrasado, e não é mais possível você sair da faculdade e sem estar atento ao que o mercado está exigindo do profissional. É só isso. E é por isso que nós estamos aqui, né, Fê? Para poder abrir. Eu digo que o coach, o mentoring, quando eu fui fazer meu processo de coaching, eu gosto de falar isso. Eu parecia que eu estava andando na cidade de Londres. Sabe, com aquela neblina que não dá para enxergar nada? A minha carreira estava assim. Depois que eu passei por um processo de coaching, há muitos anos atrás, parece que a neblina se dissipou e eu pude enxergar o futuro da minha carreira com clareza. É isso que nós propomos.
É isso que nós nos esforçamos para fazer, para que o advogado depois não venha dizer que o mercado está saturado. É isso mesmo. É isso. Tá bom? Que horas Quero são? agradecer a presença de todos, a Manu, que está conosco aqui. Sou fã da Manu, sou fã de todos que estão aqui conosco. Quero dar um beijo para a Ana Montanari, que ingressou agora na nossa live, uma pessoa porque eu tenho profunda estima e admiração. E Edu, estou acompanhando as suas lives, os seus bate-papos. Quero parabenizar pela forma informal por meio da qual você conduz as lives e a sua contribuição para todos nós, tenho a certeza, ela é muito importante, ela é muito válida e eu agradeço a você por isso e agradeço novamente o convite. Eu que agradeço imensamente. Porque você super ocupado e se disponibilizou nessa segunda-feira às 18h30. Agora eu brinco que a segunda. Olha, hoje eu devia ter convidado uma advogada, né? Que é o Dia da Mulher. Então eu quero pedir desculpa às mulheres, mas a gente acabou e vai naquela pauta e vai colocando as pessoas e vai organizando. Eu quero fazer esse meia-culpa. Mas, em contrapartida, tivemos a especialíssima presença do Fernando, que, com o seu conhecimento e com a sua, eu diria graça, porque você fala de uma maneira suave para as pessoas sentirem que também não há dor em você se desenvolver. Então, Fernando, muitíssimo agradecido. Uma ótima semana para você, uma ótima semana para todos, pessoal. E é isso aí, ó. Um fortíssimo abraço, sempre contando conosco. Pense assim, Eduardo, não há uma mulher aqui, ou duas mulheres, mas há dois homens que sabem reconhecer a importância das mulheres no nosso mundo, que sabem respeitá-las e sabem admirá-las. Então fica aqui o nosso grande beijo, o nosso carinho e admiração. Obrigado, Edu. Até a próxima. Valeu. Obrigado, Fernandão. Forte abraço para todo mundo. Abraço.